Quero refletir com vocês de forma muito simples e objetiva sobre o tema A Força da Esperança. Há muitos anos, o compositor Chico Buarque de Holanda escreveu uma música cuja letra falava num tal de Pedro Pedreiro Penseiro. E o tema, o mote da música era a vida de eterna espera daquele Pedro Pedreiro Penseiro. E Chico Buarque enfatizava e destacava o que era a agonia de um indivíduo que nunca chegava, nunca alcançava, mas sempre esperava. Em determinada altura da música ele diz que a mulher de Pedro está esperando um filho para esperar também. Esperar não é algo inerente à natureza humana. Há 22, 23 anos eu conheci um conterrâneo lá em João Pessoa, fui apresentado a ele, e ele compôs também uma música que foi muito cantada nesse país há muitos anos. E ele disse: vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Nós vivemos o século do imediatismo. Tudo é para ontem. Paciência é artigo em extinção. E na relação com Deus parece que as coisas se tornam ainda mais urgentes. Há pessoas que vivem ansiosas pela espera de uma resposta. Há poucos dias o meu filho me disse o seguinte: pai, eu orei de manhã e Deus ainda não respondeu. E você pensa que é exclusividade? Há muita gente pensando assim. Somos o que eu chamo de geração do fast food, da internet. Nós fomos condicionados a não saber, ou estamos sendo condicionados a achar que esperar é perder tempo. A achar que esperar não é um tempo de construção, de formatação, para falar uma linguagem mais contemporânea, mas para muitos esperar é perder tempo. A lenda grega que fala de Ulisses e Penélope, ela é muito bonita, claro, é uma lenda, mas é muito bonita. E Ulisses, conquistador, nas grandes guerras que travou, entrou para a história como um dos maiores guerreiros, e numa dessas idas para as guerras, ele ausentou-se por um longo período. E não houve quem não chegasse junto a Penélope e dissesse para ela não esperar, para ela tomar uma iniciativa, para iniciar uma nova vida, para se unir a outra pessoa. E a lenda conta que ela respondia enquanto bordava, e ela dizia: quando eu terminar de bordar esta colcha, eu vou pensar nesse assunto. Quando eu acabar esse bordado, eu vou pensar na proposta. O que ela não dizia é que o que ela bordava de dia, ela desfazia à noite. O bordado que ela fazia durante todo um dia, à noite ela desmanchava, motivada por aquilo que a Bíblia chama em 1 Coríntios capítulo 13, o amor paciente, o amor tudo espera, diz a palavra de Deus. Hoje em dia, nós não temos essa paciência. Interessante é que no caso de Penélope, quando todos apostavam na morte dele, ele voltou e a vida continuou em família, como eles construíram. Esperar tem a ver com esperança. O problema é saber o que esperamos. O que é que motiva a nossa vida quando se trata de esperança? Qual a esperança que temos? Eu já tive a oportunidade, nesses quase 44 anos de ministério, de ver pessoas na hora da morte. Vi gente desesperada, vi gente blasfemando, vi gente que quase precisou ser imobilizada diante do desespero.
mas vi gente de Deus partindo também, e já li muito sobre isso, sobre a esperança dos que creem. O grande evangelista Moody, Dwight Lyman Moody, na hora da morte, ele abre os olhos antes de morrer e diz para os que estavam ali: afasta-se a terra, aproxima-se o céu, estou entrando na glória do Senhor. Martin Lloyd Jones, que foi pastor em Londres, na zona metropolitana, em Westminster, a igreja até hoje está lá para visitação, perto da partida, sabendo o que esperava, ele disse: por favor, não orem mais por minha cura, não me detenham de ver a glória de Deus. Isso é gente que sabe o que espera, isso é gente que vê além. A vida de Abraão, queridos, o relacionamento de Abraão com Deus, eles estimulam e encorajam a nossa vida, porque eu não perguntei nem vou perguntar, mas eu tenho certeza que há muitos de vocês aqui que há muito tempo esperam uma bênção, esperam uma cura, esperam uma vitória, esperam um emprego, esperam uma restauração, esperam um reenlace, esperam a volta de um filho, enfim, esperam, semearam, e a imagem que tem na mente é que a semente morreu. Oram, e parece que quanto mais oram, mais demora. No entanto, nós temos que ter um referencial para essa esperança, que é exatamente o que nos ensina a vida de Abraão. A esperança dele, que jamais desvaneceu, é remédio para a nossa alma, e há ensinamentos tremendos para mim e para todos nós, na forma como ele soube esperar. Quem era Abraão? Abraão foi, trazendo para um contexto atual, falando uma linguagem atual, foi um empresário ultra bem-sucedido. Alguns o apontam como o maior empresário dos seus dias na agricultura e na criação, na pecuária. Abraão viveu em Ur da Caldeia, que era a região mais próspera do mundo daqueles dias. Hoje ainda há vestígios lá, porque ela estava entre os rios Tigre e Eufrates, hoje no Iraque. E Abraão prosperou como poucos prosperaram naquele dia. Abraão começou a ouvir a palavra de Deus aos 75 anos de idade. Começou quando muita gente pensa, quando chega lá, em pendurar as chuteiras, em desanimar, em desistir. É aí que Deus começa o investimento na vida dele. E ele já nos ensina que quem anda com Deus não tem idade, não tem hora nem tempo. Deus usa quem quer em qualquer idade para o fim que ele deseja. Deus pode começar um novo projeto na nossa vida, na minha e na sua, independentemente da nossa idade. Deus começa muitas vezes com gente de cabelos brancos. Moisés começou aos 80. Winston Churchill foi primeiro-ministro aos 70 e entrou para a história como o maior líder que a Inglaterra teve na história moderna. Abraão é constituído pai de muitas nações sem ter um só descendente. As coisas de Deus. Abraão é designado por Deus como pai de muitas nações sem ter um só descendente. A promessa feita aos 75 anos começa aí. O nome Abrão, que era o nome dele, significa grande pai, porque era pai de muitos, pelo trabalho que oferecia, pelos empregos que dava, enfim, era pai de muitos, então ele era chamado de grande pai. Quando ele conhece a Deus, Deus muda o nome e passa para Abraão, que significa pai de uma grande nação. Pai de uma grande nação. Você não apenas é grande pai, mas será pai de uma grande nação. Esta é a promessa. E aí começa a espera. E na espera, Abraão luta contra 4 problemas que desanimariam qualquer um. Primeiro, a idade avançada. Ele começa já em idade muito avançada,
quando já não há muitos projetos. Interessante é que lá em Joel capítulo 2, quando há a profecia do derramamento do Espírito Santo, uma das coisas que Joel diz é que quando o Espírito Santo fosse derramado, os vossos velhos sonhariam. Os velhos fariam projetos. Eu já vi 2 ou 3 velhinhos cheios do Espírito Santo, que se fosse outro, ia ficar só esperando a morte, mas projetando, imaginando, construindo, porque o Espírito de Deus é gerador de ideias abençoadas e abençoadoras. Abraão lutou contra a idade, era a primeira razão para ele não ter muita esperança. Já sou velho. Segundo, a promessa de um filho para ele poderia nem ser esperada por 2 razões. Ele era sexualmente impotente pela idade e a esposa estéril. As coisas de Deus. Como surgiu um filho de um casal onde um é impotente e a outra é estéril? Terceiro, esperou contra a demora de Deus, porque entre a promessa e o cumprimento foram 11 anos. 11 anos. Eu fico imaginando o que Abraão deve ter ouvido. Dentro desse quadro que eu acabei de falar, de uma esposa estéril, sem nenhum recurso para resolver, dentro de um quadro de impotência dele, ele luta contra o tempo, mas ele não para de esperar. Ele nos mostra uma coisa simples, que o que valoriza a esperança é a palavra de quem prometeu. Amém? Se eu prometer uma coisa assim, você não espere. Tenha juízo e não espere. Agora, dependendo de quem promete, a esperança, com o passar do tempo, vai sendo robustecida. Há muitas pessoas aqui, e me vendo pela internet, que esperam conversão de marido, de esposa, dos filhos, dos pais. Os anos correm nada. Eu tenho recebido mensagens de algumas pessoas da igreja que me dizem: bispo, eu já oro há tanto tempo e nada, eu já oro há tanto tempo e nada, eu já oro há tanto tempo e nada. O filho da promessa parece cada vez mais distante. E para completar, Sara aparece vivendo a fase da menopausa. Quando Isaac nasceu, quando a promessa se concretizou, Abraão tinha 100 anos de idade. 100 anos. Hoje a gente ficaria imaginando o que é que um pai com 100 anos tem para conversar com um recém-nascido ou com um filho em fase de crescimento. Qual seria o assunto? O corpo amortecido, tudo dando ao contrário. Se Abraão olhasse para a lógica e para o chamado bom senso, que nós gostamos tanto de olhar quando falamos das coisas de Deus, a palavra real seria: é impossível. Se ele dissesse é impossível, alguém ia dizer: não, isso é lógica, isso é bom senso. Ele está no perfeito equilíbrio dele. A razão, se ele fosse racional nesse assunto, não que irracionalidade seja a virtude, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que a fé supera a razão. Ele ia olhar para ele, olhar para Sara e dizer: não pode acontecer. Mas a fé é aquela que diz: tudo é possível ao que crê. Tudo é tudo, não é quase tudo. É por isso que de um homem impotente e de uma mulher estéril, Deus tira uma nação tão numerosa, diz a Bíblia, como as estrelas do céu e as areias do mar, referindo-se a todos nós, os que compomos esse povo escolhido. Abraão espera 25 anos por essa promessa. Eu sou capaz de afirmar que eu tenho quase certeza que ninguém aqui espera 25 anos pela resposta de oração. Eu recebi uma mensagem de uma jovem e ela disse: estou a ponto de desistir. Há 30 dias que eu oro e nada acontece. E eu pensei, se eu tivesse intimidade para brincar, eu ia dizer: você não está fazendo Nescafé, que mistura com água, bate e toma. Você está falando com Deus.
e Deus tem os tempos dele. A espera, ela é pedagógica, é o tempo que Deus nos ensina e prepara para não estragar o que Ele tem para dar. Quando recebemos a bênção, olhamos para trás e dizemos: meu Deus, se tivesse acontecido antes, eu tinha jogado fora. 25 anos de espera, qual a razão? O apóstolo Paulo diz: não vacilou por incredulidade, antes foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Amém. Agora vem um segundo momento, queridos, para mim mais difícil ainda. Deus chama o indivíduo, muda o nome, de onde é impossível as coisas acontecerem, Deus faz acontecer, e quando a bênção tem 12 anos de idade, 39 anos desde o dia da promessa, Deus pede o filho e diz: vai a Moriá, sobe Moriá, e lá no alto sacrifica o teu filho a mim. Se eu fizesse isso, você ia dizer que eu precisaria urgentemente de internação. No mínimo, você iria dizer que eu estaria brincando com sua boa vontade, com sua credulidade, com sua fé. Abraão não pediu, Abraão foi achado, não buscou. A promessa veio, ele não pediu promessa nenhuma. Deus faz com que um homem potente e uma mulher estéril gerem um filho. Tanto que quando a promessa é feita e ele conta, Sara, atrás de uma porta, sorri, mas um riso irônico, tanto que o nome Isaac significa exatamente isso, sorriso, aquele riso irônico. E a promessa era que dali a um ano uma criança estaria chorando naquela casa. Crê contra tudo e contra todos, começam, numa linguagem bem atual, a curtir a promessa. Ou como diz um amigo meu, a lamber a cria, a embalar a cria, a projetar, a imaginar, a sonhar, vai ser isso, vai ser aquilo, foi Deus que deu, é bênção de Deus, é presente de Deus, não foi homem que me deu. Quando completa 12 anos, 39 anos depois da promessa, Deus diz: agora sobe e mata. Finalmente, Abraão, é como se Abraão ouvisse Deus dizendo: agora desista, dê-me seu filho, renuncio, entregue a mim. Mas olha aqui, Abraão creu numa coisa simples, simples hoje. Abraão creu que promessa de Deus jamais será frustrada. Tanto que o apóstolo Paulo diz que ele creu que o Senhor ressuscitaria o menino se ele obedecesse. Por quê? Porque no coração dele, depois dessa espera toda, foi construída uma certeza: nem a morte é capaz de abalar uma promessa de Deus. Quem é a morte diante da palavra de Deus? Quem é a morte diante do que Deus prometeu? Abraão creu na ressurreição, mas uma coisa ele não admitiu: que a promessa não seria cumprida plenamente. Para ele, nem a morte teria poder para colocar limite na promessa de Deus. E eu quero dizer isso a você que tem promessa na sua vida. Olha aqui, quando andamos com Deus, a morte não tem a última palavra. A morte é frustrada. Nenhum de vocês ou de nós que tem promessa de Deus vai partir ou morrer antes que essa promessa se cumpra. Creia nisso. Reverendo Carlos Alberto ligou para mim esses dias, ele domingo estará conosco aqui. Conversa muito bem humorada, como não podia deixar de ser. E lá para as tantas, Beto disse assim: Alexandre, olha, eu cheguei a uma conclusão. Para mim e para você, a coisa já aconteceu, já está cumprida. Eu emendei e disse: para você, para mim não. Para você, para mim não. E na conversa chegamos juntos a essa conclusão: não há quem impeça o que Deus tem para a nossa vida. De vez em quando o diabo bota um sabão para você escorregar, põe um pé para você cair, vai fazendo o que quer, mas acima de tudo isso e até da morte está o que Deus lhe prometeu.
A palavra de Deus hoje é: não perca a esperança. Amém? Amém. Não faça como as minhas conversas com Ariel, quando ele, em razão da idade, em razão de informática, em razão enfim, dessa era digital, ele ora e quer dar um enter, né? Mas a coisa não é assim, né? Então tem que aprender a esperar, mas esperar com uma certeza: a morte não tem a última palavra. Você vai receber o que Deus prometeu integralmente. Eu lhe aconselho a hoje fazer uma trança na sua vida. As meninas hoje não sabem mais o que é trança, né? Quando eu era menina, minha mãe tinha um cabelo muito comprido, e ela tomava banho, e depois ia secar, não havia secador, era uma mão de obra horrorosa, e ela gostava de trança, e eu ficava olhando a paciência para fazer aquelas dobras, trançar aquilo tudo, para depois entrançar uma na outra e fazer um arranjo aqui. Você tem promessa? Então faça isso. Faça uma trança na sua vida com 3 dobras: fé, amor e esperança. Creia em quem prometeu. Creia no amor de quem prometeu e espere na palavra de quem nunca deixou de cumprir o que prometeu. Pronto. Hoje está mais perto do que ontem. A pergunta é: como anda o seu limite de esperança? Dobre-se e peça a Deus: Senhor, fortalece a minha esperança. Essa semana passada eu li o livro de Esther. Quando vai todo mundo dormir, apaga a luz, eu ligo a luz de cabeceira, abro a minha Bíblia ou o iPad, né, deitado, e vou ler. E comecei a ler, cheguei no capítulo 9, eu não me segurei. Eu senti uma aguinha quente correndo por aqui. E resolvi abrir a torneira e chorei feito criança ali, por causa de uma frase. Vocês conhecem a história de Esther. Como ela chega onde chegou, como ela é desposada por Assuero, como surge um indivíduo perigoso chamado Amã, que tem ódio dos judeus, a raça dela, e elabora um plano sutil, engenhoso, para liquidar os judeus. Conhece os favores do rei, obtém os favores do rei, prepara em todo o reinado de Assuero forcas, em todas as praças do reino, marca-se o dia, a hora da execução, chega a véspera, cheiro de morte. E o rei não poderia alterar o que publicou, porque os decretos eram irreversíveis. Os decretos reais não podiam ser modificados nem por ele. Foi o caso de Herodes, quando prometeu a Salomé a cabeça de João Batista e depois arrependeu-se, mas em virtude do prometido não podia mais voltar atrás. Começa a noite, as pessoas se deitam preparadas para na manhã seguinte não sobrar um judeu no reinado de Assuero. Aí Assuero tem uma insônia. A ironia de Deus. O sujeito quer dormir, não dorme. Aí diz: arruma uma coisa para eu ler. Procuram algo para ele ler, não encontram, e disseram: a única coisa que tem para o senhor ler, contextualizando, trazendo para hoje, é um livro de atas. Tem coisa mais chata do que livro de ata? Caio disse que ata é ruim porque não desata. E aí trouxeram Assuero, começou a ler para o sono chegar, e na leitura leu que houve um plano de assassinato. 2 eunucos queriam assassiná-lo, que trabalhavam no palácio, e a razão pela qual não conseguiram o intento foi porque um judeu chamado Mardoqueu interviu, impediu, e por isso ele não morreu. Ele diz: o que foi que esse homem ganhou? Disseram: nada, isso de noite, na véspera da execução. Alguém deu alguma coisa? Ele: nada, não é possível. Chama Esther, Esther diz, conta a história. E sabe como acabou essa história? Porque se
se Mardoqueu fosse executado, como Atália queria fazer no reinado do filho, a linha de sucessão por onde Jesus viria teria sido interrompida. Era o que o inimigo queria, usando Agar. Amã, perdão. Mas naquela noite, quando todo mundo vai dormir, dizendo, me acorde a tal hora que eu quero ver a execução de todo mundo, foi isso aqui que me levou, confesso a vocês, a chorar. Capítulo 9, o verso 1. No dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para executar no dia em que os inimigos dos judeus contavam assenhorear-se deles. Se agora ninguém evita. Aí vem essa frase, 2 palavras, 3 palavrinhas. Sucedeu o contrário. Deus virou o jogo. Tudo marcado, tudo pronto, tudo erguido, tudo construído, ninguém evita. O rei não pode mais desfazer o decreto. Agora é cumprir, agora é preparar, é chorar, é viver o luto. Aí vem essas 3 palavrinhas. Nesse dia em que eles julgavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, pois os judeus é que se assenhoraram deles. Bendito seja o nome do Senhor. Olha aqui, querido, eu não estou sendo nenhum menino, nenhum irresponsável em olhar para você, que nele crê, de coração. As promessas vão cumprir na sua vida. Pouco importa a crise, falência, doença, diagnóstico, abandono, pouco importa. Se Deus prometeu, quando o inimigo contar a vitória e disser, acabou, quando as pessoas acordarem no outro dia vão dizer, sucedeu o contrário. Vamos repetir isso aí? Sucedeu o contrário. Outra vez, sucedeu o contrário. Deus deixa para a última hora, porque eu não sei, só Ele sabe. A impressão que eu tenho é para que o homem entenda que não tem mais recurso, porque nós somos teimosos. Enquanto há recursos, nós queremos resolver o braço. Enquanto há recurso, a mente trabalha. Mas quando não há mais recurso, quando o que resta é vou dormir porque acabou, e amanhã é morte, as pessoas vão olhar para você e dizer, puxa vida, sucedeu o contrário. Anime o seu coração. Não olhe para as circunstâncias. Só vive isso quem crê. Não é quem sente, é quem crê. Crê contra tudo. Você acha que no início daquela noite, os judeus estéreis estavam se sentindo bem? As forcas preparadas? A morte anunciada? Um decreto irrevogável? Mas havia uma promessa de que daquela linhagem, um dia, nasceria em Belém Jesus de Nazaré. E Deus honrou e sucedeu o contrário. Eu quero que você, quando a bênção chegar, me procure, ligue para mim ou passe um WhatsApp e diga, bispo, sucedeu o contrário. Ninguém poderia evitar. Ninguém poderia evitar. Era impossível. Deus permitiu para esgotar as suas forças e mostrar que não é você que vai resolver. Não precisa me contar história nenhuma. Só me diga, bispo, sucedeu o contrário. Porque essa é a especialidade de Deus. A promessa de Deus é mais tangível e palpável do que o que se chama de realidade. Entre a realidade,
entre o balancete, entre o diagnóstico, entre a crise, entre a rebeldia de um filho, de uma filha, entre fatos visíveis e constatados e a promessa de Deus. Eu fico com a promessa de Deus. O inimigo preparou tudo para me destruir. De vez em quando dá uma cutucada, mas todas as vezes eu digo a vocês, sucedeu o contrário. E vai ser assim com meus filhos, com os filhos de quem crê. E vai ser assim até aquele dia. Porque, com ironia eu digo, o azar do diabo é que Deus é Deus. Que Ele nos abençoe. Amém. O evangelho que não termina em esperança não é evangelho. O evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que diz, tem jeito, não acabou ainda. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. Não sei como você chegou, eu só sei de uma coisa: o evangelho traz vida, e é assim que você vai sair, com vida, com esperança, crendo que a promessa do Senhor, o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus está adiante e não atrás. Vamos curvar nossa cabeça e vamos ter um tempo de oração. Senhor, obrigado por esta palavra, a verdadeira palavra do Evangelho. A palavra que nos diz que não tem jeito, que não acabou, é a palavra da cruz. Enche-nos, Pai, dessa esperança, na certeza que daquela porta dali de fora em diante existe um caminhão de possibilidades. Precisamos buscar e experimentar o novo de Deus. Possamos andar na vida com Deus, certos da vitória, porque Deus não é um homem de mentira. Possamos crer nestas verdades e esperar no Senhor, fortalecendo-nos na Tua presença, enchendo-nos do Teu Espírito, para poder enfrentar as lutas travadas no nosso dia a dia. Que cada irmão que aqui está, ou que nos assiste pela internet, Senhor, nesta hora, vem com Teu Espírito Santo, encharca o coração deles com esta certeza, que esta palavra de hoje não fique na mente, mas que goteje para o coração, e possa se transformar em vida, na vida de cada um. Em nome de Jesus, amém.